Deus do céu. Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Lima, na capital do Peru, depois de a gente passar por uma jornada jamais vista nesse canal e jamais vivida em nossas vidas também. De muitos e muitos dias atravessando as montanhas, manifestações, bloqueios. Depois a gente ficou mais de uma semana presos ali pelo litoral, até conseguirmos chegar em Lima por conta da crise política que está vivendo hoje o Peru. Nós acreditamos que depois de Lima, em direção ao Equador, em direção ao norte, as coisas tendem a ficar um pouco mais tranquilas, mas Lima, como é a capital do Peru, é hoje um dos epicentros de todas as manifestações que estão acontecendo aqui neste país. Só que a gente está aqui num bairro mais afastado da região central, na frente da praia, muito tranquilo. E é isso aí, bora começar mais um dia. Fifizinha, olha só quem está de penteado novo, inclusive. A Fifizinha, a gente levou ela pra tosar e tomar banho ontem, então nós já mudamos o lookinho dela. Tá muito cheirosa, tá muito linda, né, Fifi? Chama, Fifi, chama. Chama, Fifi. Chama. Bom dia, Ruevens. Tem um pacotinho pra vocês aqui. Aí. Tá melhor, Rueven? Melhorando. Dor de barriga? Ai, Fifi. Olha lá. Ai, Fifi. Só que não deixem se enganar, porque essa parte calma da cidade é um ponto de exceção em meio ao caos que é Lima. E é por isso que a gente vai a pé até onde a gente conseguir, senão a gente pega um táxi, mas não vamos entrar mais de Kombi dentro do miolo do centro da cidade, por dois motivos: pelo caos que é e também pelas manifestações que estão acontecendo dentro da cidade. Pode ter confronto, tem polícia, manifestante, tá bem caótico. As notícias não são boas, parece que o Congresso aqui no Peru não adiantou as eleições, que era uma das reivindicações dos manifestantes. Isso nos preocupa, nos faz ter que agilizar mais ainda as coisas pra gente sair daqui de uma vez, porque isso pode ser que esquente ainda mais os ânimos por aqui. Olha o pássaro em cima da mão dele. E é muito curiosa a configuração desse lugar que a gente está ficando, porque a praia fica aqui à direita, praia de pedras. Ali o pessoal faz aula de surf e tudo mais. Nesse lado esquerdo aqui tem uma montanha, a avenida no meio. E pra gente chegar na cidade, a gente tem que subir essa parte lateral da montanha, porque o centro da cidade vai ficar lá pra cima. Meu Deus do céu, infinito. Não tava mais acostumado com o calor, é? Olha só, muito quente. E nós já aproveitamos o caminho e passamos a fazer umas comprinhas pra Fifi, que ela tá precisando de uma coleira e de uma guia novas. E aí a gente achou essa aqui, ó, da Z-Dog, e parece ser bem confortável. Aí a gente vai levar essa daqui, uma guia, e olha essa coleirinha, que graça. Graças, tchau. Comprinhas feitas, mas ainda temos mais algumas coisas para resolver, então vamos lá. E nós estamos agora passando por um parque de gatos. Um parque que foi invadido por gatos. Esse aqui é o Parque John Kennedy, que fica também aqui em Miraflores. E há pelo menos uns 25 anos, ele foi invadido por uma população de gatos de rua. Não se divulga qual é o número certo de gatos que tem aqui, mas ele é um lugar que as pessoas começaram a abandonar os seus gatos, eles começaram a viver aqui, a população foi crescendo e hoje existem ONGs e veterinários que vêm cuidar dos bichanos, dar vacina, castrar, desparasitar e servir o jantar para eles todos os dias. E tem
gatos em todos os cantos. Muitos gatos. E no meio do centro de Lima nós encontramos um restaurante brasileiro. Ah, mas vocês estão no Peru, por que não come comida peruana? Meus amigos, nós estamos mais de um ano fora do Brasil. Tudo que eu quero é uma comida brasileira. Que da hora. Bom dia, dona brasileira. Ah, bien. Vamos pedir uma caipirinha de limão aqui, ó. 25 sóis. Eu achei bem caro, mas estamos fora do Brasil, né? Coxinha de galinha, 44 sóis. É isso aí. E hoje é dia de glória. Hoje é dia de gastar, né? Caipirinha. Ui, ai, ai. Já virei a caipirinha. Vamos ver se é boa. Boa. O dono aqui que é brasileiro. Coxinha aqui. Na verdade ela é bem pequenininha. É, achei bem pequena, né? Pelo preço. É tipo... Não é a coxinha brasileira. Tá boa. Mas a massa é diferente. E mais um dia começando por aqui. Hoje nós vamos sair aqui da capital do Peru, sair de Lima. A gente queria poder ficar mais tempo aqui, desbravar, explorar um pouco mais da capital do Peru, que merece isso, mas infelizmente a gente não sabe quais serão os próximos desdobramentos das manifestações e protestos que estão acontecendo aqui. As notícias não são boas, não teve nenhuma negociação entre governo e manifestantes, então tem uma possibilidade das coisas esquentarem mais aqui na capital e a gente não quer pagar para ver. Evidentemente a gente está muito cansado de tudo isso que a gente está passando aqui nos últimos dias, desde quando nós saímos, desde quando entramos no Peru basicamente. Então por isso que a gente vai pegar a estrada, rumar ao norte, rumar em direção, né, ao Equador, e vamos devagarzinho conhecendo o que tem pelo litoral. E me parece que as coisas agora, depois de Lima, em relação aos protestos, estão mais tranquilas, estão mais calmas, e é isso que a gente está precisando. Vamos embora! Hola, buenos días. Caballero, muy buenos días. ¿Cómo estás? Luis Rivera lo saluda. Buen día, Hola, buen día. Por favor, ¿me permite su identificación y identificación de usted también? Sí. Brasil. Documentos del vehículo, por favor. Este de vehículo, este el ingreso, SUNAT. Carga en la parte de atrás, ¿verdad? Sí, una casa rodante pequeña. ¿Podría abrirla, por favor, para poder visualizarla? Claro, sí. ¿Cuál es su nombre? Mi, Ana. Ei, Ana Lara. ¿Qué más? Tondo. De él es Anderson Moraes. El SOAT. Aquí. ¿A dónde se dirige? Creo que vamos a intentar llegar en Tortuga, a la playa Tortuga. Tortugas. Alaska. Sí, estamos a un año en la ruta. Salimos desde aquí, de Uruguay Mas, E acabamos de passar por nossa primeira abordagem policial aqui no Peru. Foi uma abordagem bem dura, assim, de insistir nas coisas. Ele pediu a documentação, de toda a documentação que a gente tinha.
ficou ali verificando várias vezes, perguntou se a gente tinha drogas, insistiu nessa pergunta, se a gente tinha drogas, se a gente estava seguro disso. Aí eu fui conversando com ele, expliquei que a gente estava mais de um ano viajando, que a gente estava mais de um ano na estrada, que a gente trabalhava com o YouTube, com o Instagram, dei um adesivo nosso, contextualizei. Mas o que eu vejo assim é que rola muito preconceito por conta de a gente ter uma Kombi. E é uma Kombi, um carro mais antigo e que carrega um monte de estereótipos, e por isso sempre que a gente passa por uma abordagem eles insistem nessa questão: ah, vocês têm droga aí, como é que vocês estão fazendo, o que vocês estão vindo da onde, pra onde vocês estão indo. É algo assim muito curioso, porque o Rodrigo estava de van, nós estávamos juntos, o Rodrigo foi e ele parou só a gente. Então é fora essas questões assim, mas tudo bem, deu tudo certo, a gente não tem nada a esconder, mostrei uma prima Kombi, mostrei uma documentação, tudo nos conformes, e vamos seguir o baile. Vamos embora! Vai, manezinho! Agradável aroma de flores no ar. Quem tá passando aqui? Fecha o vidro, amor, pra parar de entrar. Meu Deus do céu, que cheiro horroroso aqui, é cheiro de carniça podre. Não sei se é alguma coisa de peixe. Nossa, que rua fedorenta. Nossa, muito tá fedido. Nossa senhora. Ficou melhor agora. Muito fedido mesmo. Nossa. Começou com cheiro meio que de ração mofada. E aí foi progredindo. Nossa, até chegar num negócio muito nojento. Passou. Deu vontade de vomitar mesmo. E já começa atordoado de... Meu Deus, quanta coisa em um raio de 10 minutos. Polícia, carniça. E chegamos aqui em Turquio, tem um estacionamento público, parece, na frente da praia. E vou esperar o Rodrigo pra ver o que nós vamos fazer, porque tá cheio de gente aqui. E aí, Ruben? O que vamos fazer? Hã? Tá cheio, hein? O ponto acho que é esse negócio aí. É público? Tem que ver só se a gente acha 2 vaguinhas. Acho que tem. Ali, ó, do lado daqueles carros brancos. Não tem nenhuma coisa ao redor, então leva a crer. Sem bota de ré ainda. Primeira coisa que vamos fazer, então precisando muito, é tomar um banho. O Rodrigo e a Gi estão nos salvando muito na estrada, nos oferecendo um lugar para tomar banho. Isso é muito importante pra gente. E eles foram na praia dar uma volta, nos entregaram a chave do carro e agora vão tomar um banhozinho aqui na casa deles. E agora a gente vai pegar a casa deles e vamos pra Alaska, já que a chave tá com a gente. Bora, pega a chave aí, pega aí.
Bom dia! Começando mais um dia aqui em Trujillo. Acho que é esse o nome dessa praia onde nós estamos, no Peru. Chegamos aqui ontem, depois de rodar praticamente o dia inteiro. Estávamos bem cansados, então a gente só tomou um banho, comeu e fomos dormir. E hoje eu aproveitei para retomar um hábito que faz muito tempo que eu quero retomar, que é da yoga e da meditação pela manhã. Eu fazia muito isso há algum tempo atrás, eu e o Anderson fazíamos todos os dias, mas na viagem, com a loucura da Patagônia, no frio do inverno, a gente acabou deixando esses hábitos de autocuidados um pouco de lado. E tava me fazendo muita falta movimentar meu corpo, fazer coisas com o meu corpo e principalmente com a minha cabeça, cuidar da minha cabeça, da minha saúde mental, era alguma coisa que tava me fazendo muita falta. E aí hoje eu aproveitei pra retomar esse hábito. São 7 horas da manhã, a praia ainda tá vazia. Eu até acordei bem cedinho, eu acordei era 20 para 6, o sol ainda nem tinha nascido. Pra mim é o horário perfeito pra começar a praticar yoga, mas eu fiquei com medo de vir pra praia sozinha, né? Mulher sozinha na praia e tudo mais. Só que agora 7 horas, é tranquilo, o sol já tá lá no alto. E eu fui fazer um Surya Namaskar e eu já nem lembrava mais como que era. Ai, sério. É engraçado porque o corpo sabe, o corpo tem a memória dele. Eu fazia os movimentos meio errados ali, eu sabia que tava meio errado. Eu ainda não ajustei 100% meu Surya Namaskar, tô sem internet, mas quando eu voltar eu vou procurar no YouTube mais uma aula pra eu me recordar. Porque são hábitos, são coisas que foram deixadas pra trás, mas que fazem falta. E se tudo der certo, a partir de agora eu quero retomar pra cuidar da minha saúde, cuidar do meu futuro e pensar quando eu ficar mais velhinha. A yoga é perfeita, ela é simplesmente incrível, porque é uma coisa completa, cuida do seu corpo, da sua cabeça e também voltar a meditar. Vamos ver se eu retomo esses hábitos com vocês. Vem, Fifi. Ô, bicho. Ai, sim. E hoje vou dar uma analisada aqui na traseira da manezinha. Ela tá apresentando umas falhas. Eu acho que é vela. Vou ter que tirar as 4 velas dela pra dar uma olhada. Nós estamos com um novo problema aqui no motor, porque estamos com vazamento de óleo no radiador de óleo, provavelmente. Tá espirrando em tudo aqui. Em algum momento vou ter que parar para baixar esse motor, não aqui no Peru. Por enquanto só vou controlando o óleo, mas aqui no Peru não é o momento certo para fazer isso, então acho que vamos fazer isso no Equador. Realmente nossas velas aqui estão muito zoadas. Provavelmente, pelo estado que elas estão aqui, o diagnóstico é de que foi de superaquecimento em razão de adiantamento de ponto, ou enfim, essas épocas que a gente passou aí pelas montanhas, acho que deu uma boa zoada em toda a harmonia do motor. E por dica do Charles, que é nosso mecânico lá do Espaço Graxá, a gente comprou essa pasta, essa graxa de cobre, que é para passar aqui em cima da vela, para que ela tenha uma durabilidade maior, não queime com tanta facilidade. Então vamos fazer isso aí. É a skincare da manezinha. Olha aí que da hora. Ela fica assim, acobreada. Dale. E aparentemente não são só as velas que estão com problemas, que estavam com problemas. O motor tá meio irregular ainda, então vou ter que fazer um excelente trabalho, que é regular a válvula.
E depois de um tempo tentando descobrir o que era, fiz a regulagem do ponto, atrasei ele bastante, era isso. Tava um ponto muito adiantado, porque lá nas montanhas a gente teve que adiantar o ponto para adiantar a explosão do motor, porque lá não tem ar e tudo mais. E aqui a gente tinha já mexido, mas não o suficiente, então acho que foi por isso que queimou as velas, por isso que estava explodindo daquela forma. E é isso, tá resolvido. Coisa linda. Todo cagado, né? Combeiro sempre tá cagado, nunca vi. E uma dica muito legal é esse kit de ferramentas que a gente tem desde quando nós saímos do Brasil. Cara, tudo que a gente fez na Manezinha, a gente fez com um kit de ferramentas que foi organizado pelo Charles e a Grazi do Espaço Graxá. Eles tinham uma mecânica no Brasil, foram eles que construíram o motor da Manezinha quando nós compramos ela num estado terrível. Foi uma perrengueira, eles foram anjos nas nossas vidas. E desde quando nós saímos do Brasil até hoje, eles sempre nos salvam, dando assessoria sobre o que fazer, o que não fazer. E além de mecânicos, eles já viraram nossos amigos. São pessoas incríveis, tem uma história também muito massa, assim, do que eles fizeram desde a origem, de como eles começaram o negócio deles. E hoje eles estão lá no Havaí. E porque no Havaí tem um rolê de Kombi, né? Você pode alugar uma Kombi e dar um rolê pela ilha lá. É muito vibezeira assim. E eles estão lá hoje trabalhando como mecânicos de Kombis no Havaí. E de lá ele presta assessoria pra gente. E eles ainda vendem no Brasil esse kit de ferramentas que é muito bom. E a gente espera que logo, em breve, depois do Alasca, a gente possa ir encontrar eles no Havaí. Eles têm um canal, inclusive, que eles falam sobre estilo de vida também, além de dicas de mecânica de todos os tipos de carros. Eles mostram um pouco de como é lá viver trabalhando no Havaí. É muito massa o canal deles, acompanhem, tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, se quiserem, esse kit de ferramentas aqui é Salvador. Também E a gente nunca usa. eu só salgando, tá, gente? Isso aqui não é. Vamos escutar o barulhinho. Só deixar o fritamento acontecer. Ah, garoto! Primeiro sol que eu quero. Dale. Permisso. Tá bonito demais, hein? A gente pega o pratinho. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Bom dia! Mais um dia começando por aqui. Dormimos ali mesmo na praia de Truquillo. É isso, né? Truquillo. E foi muito bom ter passado esse dia ali, porque o estacionamento era bem grande, bem largo, estacionamento público. Tinha muito espaço, muitas vagas, então a gente conseguiu fazer essa manutenção na Kombi, que era muito importante. A gente precisava muito ter feito isso. E agora a Manezinha tá bala. Tá voando no asfalto. Potência, antes tava perdendo potência e agora tá, meu Deus do céu, muito carro. Estamos a 1000 pelo Peru, né? Tem aquele estado a 1000 pelo Brasil, a gente está a 1000 pelo Peru. E agora nós estamos saindo daqui já. Ali em Truquillo era muito bonito, tá? Eu gostei muito da região. Vibezinha gostosa, bem legal de ficar ali, praia bonita, o encontro do deserto com o mar. E seguimos viagem continuando pelo norte, rumo a Tortugas, que é uma praia que parece que tem tartarugas. Será que vamos ver tartarugas hoje, por favor? Partiu, vamos lá. A Fifi tá dormindo. Agora, o que é muito surpreendente realmente é a paisagem dessa região aqui, que é um deserto completamente diferente dos desertos que a gente tinha visto até hoje no norte da Argentina, no Chile, que eram tons mais avermelhados, era diferente. Aqui são vários tons assim puxados para a areia,
São desertos. Esse deserto aqui é mais próximo àqueles que a gente vê em filmes, assim. É muito bonita. Cara, a configuração das montanhas com várias tonalidades diferentes. Esse formato das areias, assim, forma algo extremamente bonito, meus amigos. Realmente, o cenário aqui, ele é muito lindo. O que é muito triste só, e que estraga a beleza da paisagem, é que tem muito lixo, muito lixo. Assim, eu não sei o que acontece, assim, vocês não têm uma política para isso no Peru, mas as rodovias, os canteiros, todo lugar tem muito lixo, seja sacola, garrafa. Isso faz com que tire assim um pouco da beleza da paisagem. E, infelizmente, né, uma ação humana e uma cultura que deveria ser revista por aqui. Querem olhar se tem água aí? E saindo lá de Urubamba, na região de Cusco, a nossa caixa de água quebrou. E pra gente conseguir resolver, a gente vai conseguir caixas de águas novas, mas elas vão demorar um tempinho, alguns meses pra chegar ainda. E aí, enquanto elas não chegam, porque realmente são coisas que demoram, nós estamos usando galões de água. Então a gente está sempre na função, porque o galão de água tem que botar pra frente, bota pra trás, acaba rápido, porque afinal é pouca água. Então sempre que a gente tem uma torneirinha dando bobeira, a gente aproveita para encher os nossos galões. Isso aí, deu boa. E a gente também tá aproveitando para encher o nosso climatizador de água, que ele tem em torno aí de 14 a 15 litros. E o reservatório de água dele fica aqui em cima. Então é bom porque tá ali, não incomoda, e a gente só precisa encher por meio desse caninho aqui, uma mangueira. Nossa, essa água é quente. Enchemos o tanque da Manezinha. Aqui a gasolina tá 19,19 soles o galão da gasolina. É isso aí. Bora pegar a estrada para as Tortugas. Essas cidadezinhas que tem no caminho são caóticas, porque elas têm os toritos, que são tipo os tuk-tuk lá da Tailândia, é isso, né? É isso aí. E aí, esses tuk-tuk, junto com o caótico trânsito do Peru, rapaziada sem capacete, normalidade fora do Brasil, é sempre algo bem caótico. Furou o sinal vermelho. Rodinha completamente torta, segura. E paramos aqui na praia de Tortugas. Que lugar bonito, meus amigos. Essa frente aqui, com essa montanha atrás, com os barquinhos, parece a Praia da Armação em Florianópolis, que é de onde eu venho, onde eu nasci. Isso aqui me traz uma memória afetiva muito gostosa. E que lindo esse lugar, hein? Bonito demais. Comidinha tá pronta. Enfim. Vamos lá, Fi. Vamos.
licença, Ruevens. Uma tesoura de unha. Não, tranquilo, eu já... Você viu a tesoura que eu tenho, né? Aham. A nossa tesoura de unha. Nossa, esse ventinho.